Vamos lá, dando continuidade ao assunto de sinais de pontuação, eu anteriormente falei para vocês sobre o uso do ponto e o uso da vírgula. Eu vou retomar algumas ideias aqui, alguns usos da vírgula para a gente fixar e dar seguimento a outros sinais de pontuação, tá? Vê os sinais de pontuação, só para a gente retomar. Ligados a uma estrutura sintática, sempre, tá bom? Esses sinais, eles dependem de uma estrutura sintática para poder aparecer, tá certo? Por exemplo, uma frase, um período. No final de uma frase ou de um período, quando a ideia já está terminada desse período, né, quando a frase alcança seu sentido completo, normalmente a gente usa um ponto, tá? Dependendo do tipo da frase, pode ser que se use uma interrogação ou uma exclamação, tá bom? Ajuda a assinalar pausas, inflexões da voz na leitura. Isso daí dá dinâmica para uma leitura, ajuda o fluxo da leitura e a entonação de voz quando a gente se refere à leitura do texto oral, tá? Separar palavras, expressões e orações segundo o autor deve merecer destaque. Quando a gente está tratando de determinado assunto e a gente coloca alguma coisa que a gente se referiu, uma explicação entre vírgulas, isso também é função dos sinais de pontuação, certo? Esclarecer o sentido da frase, eliminando a ambiguidade. Às vezes a gente está num fluxo de texto tão grande que a gente acaba esquecendo de algum sinal e pelo esquecimento desse sinal vai dar uma ambiguidade ao texto, ou seja, um duplo sentido, certo? A gente não será tão claro para o leitor que está com o nosso texto, tá bom? Isso é que a gente deve ter cuidado. Então vamos lá, falando sobre a vírgula novamente, né? A vírgula serve para marcar as separações breves de sentido entre termos vizinhos, as inversões e as intercalações, quer na oração ou quer no período, tá? Ou seja, veja só, o que ele está querendo dizer aqui? Separar termos que têm a mesma função sintática, que isso daí eu acho que eu já tratei em outro vídeo, tá? Quando a gente tem uma sequência e essas palavras não estão ligadas por conjunções, a gente tem que usar vírgula, tá bom? As inversões, ou seja, às vezes a gente começa a frase no final, então a gente precisa de uma vírgula para poder delimitar a separação dos termos das frases, para que a gente consiga notar que a oração está numa ordem não comum. E a gente sabendo disso, fica fácil o entendimento do texto, tá? Então a gente tem aqui os principais casos do emprego da vírgula. Essa daqui a gente já tratou, mas é bom a gente lembrar. Para separar palavras ou orações paralelas, justapostas, não ligadas por conjunção. Então a gente tem um aglomerado de orações aqui e que elas não são ligadas por conjunção, tá? Então temos aqui: chegou a Brasília, vírgula, visitou o Ministério das Relações Exteriores, levou seus documentos ao Palácio do Buriti, voltou ao Ministério e marcou a entrevista. Percebo que só no final a gente tem uma vírgula.
Como é que a gente consegue identificar as orações? Através dos verbos, né? A gente tem voltou, o verbo voltar, e por último, marcou, o verbo marcar. Em torno desses verbos tem uma oração, tá? E só no final ele usou a conjunção i para poder separar as duas últimas. Já as demais, já que não tinha conjunção, usou a vírgula, tá? Temos aqui também, ó, para assinalar as intercalações. Bom, o processo, creio eu, deveria ir logo a julgamento. Então, quando o próprio autor da frase faz um comentário que não participa, e esse comentário não participa da construção sintática, a gente tem que separar ele por vírgulas, tá? Temos aqui, ó, expressões corretivas ou explicativas. A gente falando assim fica um pouquinho difícil de tentar lembrar ou de entender isso, mas quando a gente vê o exemplo, a gente lembra. Vê, o político, a meu ver, né, deve sempre usar uma linguagem clara, ou seja, de fácil compreensão. Então a gente tem aqui a expressão ou seja, que é a expressão explicativa, tá? Ou seja, isto entre outros, sempre são separadas por vírgula, tá bom? Vocativos e apostos, desculpa. E orações adjetivas não restritivas, ou seja, as orações explicativas. Então a gente tem aqui, brasileiros, é a chegada é chegada a hora de buscar o entendimento, tá? Então a gente tem aqui brasileiros, uma palavra que não participa do processo da oração, que é como se a gente estivesse se direcionando a esse ouvinte, não é? A esse receptor. E o receptor, assim, mesmo que a gente direcione a fala a ele, ele não participa sintaticamente do processo da oração. Já que ele não participa e é só um direcionamento para a fala, a gente separa ele por vírgula, tá bom? Então a gente tem aqui, ó, o outro exemplo. Aristóteles, o grande filósofo, foi o criador da lógica. A oração aqui é o seguinte: Aristóteles foi o criador da lógica. Eu quis explicar quem seria Aristóteles, certo? Isso é um aposto. Nessa explicação eu coloco ela entre vírgulas, tá? E por fim, o homem, que é um ser mortal, deve sempre pensar no amanhã. Deve sempre pensar no amanhã. Então a gente tem aqui o homem, né? O sujeito, e que é um ser mortal, uma oração adjetiva, explicativa, e ela explica o que é o homem, tá? Então, orações explicativas separadas por vírgulas, tá? Isso é o que difere, assim, pelo menos visualmente, como é que se diz? A classificação das orações adjetivas, tá bom? Aqui, ó. A vírgula também é empregada para indicar a elipse de um verbo ou outro termo anterior. O que é uma elipse? Elipse é a gente ocultar a palavra, certo? É uma figura de estilo, certo? Uma figura de sintática, mas também serve para a gente evitar a repetição da mesma palavra dentro do mesmo contexto, tá bom? Então assim, a gente tem aqui, ó, o decreto regulamenta os casos gerais, a portaria, os particulares. Então, o verbo regulamentar, né, regulamenta, né, os casos gerais, a portaria regulamenta os particulares. Então, vamos lá.
o autor optou pela não repetição do verbo regulamentar. No entanto, ele é entendido na segunda parte da oração, certo? Ou a outra agora. Às vezes procura assistência, outras toma a iniciativa. Então, outras o quê? Outras vezes também, tá? Só que ficou elíptico, tá? Ocorreu uma elipse. E isso é uma figura de estilo que faz com que, né, quem a usa tenha um certo domínio da língua, tá bom? E isso é uma boa alternativa na hora de se fazer redações. Vamos ver aqui. Constitui erro grave usar a vírgula entre termos que mantêm a estreita ligação sintática. Por exemplo, entre sujeito e verbo. Não se usa vírgulas entre o sujeito e o verbo. Entre o verbo e os seus complementos também não se usa, tá bom? Então a gente tem aqui o exemplo. O presidente da República indicou sua posição no assunto. O verbo indicar, né? O sujeito do verbo indicar é o presidente da República. E existe vírgula entre o sujeito e o verbo. Na sequência, quem indica algo. Ele indicou o quê? Sua posição no assunto. Entre o verbo e o seu complemento também não há vírgula, tá bom? Pode haver depois, se o complemento dele for numerado por uma sequência, né? Ele indicou sua posição, sua opinião, seu ponto de vista e, né, alguma coisa lá. Todos esses segmentos, né, se for enumerado, é com vírgula. Só que entre o verbo e o início do seu complemento não existe vírgula, tá bom? E também entre o sujeito e o verbo não vai existir vírgula. Tá? Nos casos de o sujeito ser muito extenso, tá? Admite-se vírgula, que a vírgula separe do predicado para conferir maior clareza ao período. Vamos lá. Preste atenção aqui nesse exemplo. O que acontece aqui? O ministro do Estado, os ministros de Estado escolhidos para comporem a comissão e os secretários do governo encarregados de supervisionar o andamento das obras. Vê só o tamanho do sujeito. São 3 linhas, tá? Devem comparecer à reunião do próximo dia 15. Então vejam só. O sujeito tem 3 linhas. Para que a leitura fique fluida, né, e a gente consiga delimitar quem é o sujeito e o que é o predicado, foi usada a vírgula apenas nessa situação. Em outras situações em que o sujeito é bem visível e a gente consegue identificar ele facilmente, não usa a vírgula. Já nessas situações mais extremas, é opcional, certo? A gente usar a vírgula. O ponto e vírgula. Vê. Ponto e vírgula separa as estruturas já portadoras de vírgulas internas, tá bom? Já tem vírgula, o texto já tem vírgula. Ponto e vírgula vai fazer, como eu posso dizer, o papel além da vírgula. E também usado no lugar da vírgula para dar ênfase ao que se quer dizer, tá bom? Então vamos lá. As leis, né, em qualquer caso, não podem ser infringidas. Então a gente já tem vírgula no dentro do contexto, né? Mesmo em caso de dúvida. Portanto, elas devem ser respeitadas. Tá bom?
O uso do ponto e vírgula, além desse daí, a gente tem também para separar, como é que eu posso dizer, sequências de deixa eu ver aqui, pronto, por exemplo, uma receita, né? A gente tem o modo de preparo. Aí para essa receita a gente vai ver imperativos, tá? Separe a gema, bata o açúcar com manteiga e por aí vai. Para cada instrução, no final delas um ponto e vírgula até o final. Na última instrução usa-se o ponto, tá? Outra coisa que o ponto e vírgula faz é separar tópicos, certo? Por exemplo, o ano de 2020, janeiro, ocorreu o início da pandemia, ponto e vírgula, fevereiro, iniciou-se os testes no determinado país, ponto e vírgula, até o final, usando ponto e vírgula, e no final um ponto. Por quê? Esse ponto e vírgula vai nos mostrar a sequência dos fatos, certo? Ou da enumeração que a gente está dando para esse determinado assunto. E dentro desses pontos pode-se usar as vírgulas, tá bom? Por isso que logo aí no uso da ponto e vírgula tem assim dizendo: separe estruturas já portadoras de vírgulas internas, tá bom? Então esses são os casos. Os dois pontos. Para introduzir citações diretas, marcar enunciados de diálogo. Então vamos ver aqui como é que se processa isso aí. Como afirmou o filósofo, dois pontos, né? Todos reclamam reformas, mas ninguém se quer reformar. Encerrado o discurso, vírgula, o ministro perguntou, dois pontos, né? Foi um bom pronunciamento, sem dúvida. Todos parecem ter gostado. Então, introduz citações diretas, marca um enunciado, tá? De diálogo. Então, o uso dos dois pontos é bem simples mesmo, bem simples, tá? Um ponto de interrogação para demonstrar orações interrogativas diretas, tá? Como se depende de seu nome, é utilizado para marcar o final de uma frase interrogativa direta. O que é uma frase interrogativa direta? É que ela é exposta à pergunta, de fato, certo? Não cabe ponto de interrogação em estruturas interrogativas diretas, né? Assim temos assim, o que é a linguagem oficial, né? Por que a inflação não baixa? Se fosse títulos de texto, não caberia, tá bom? O ponto de interrogação. O ponto de exclamação, pelo nome já fala também, né? É utilizado para indicar surpresa, espanto, admiração, súplica. Seu uso na redação oficial fica geralmente restrito aos discursos e peças de retórica. Tá? Então, com o nosso trabalho chegaremos lá. Tá? Então, é basicamente isso, minha gente. O uso das pontuações, dos sinais de pontuação, além de ter outros que vou abordar em outro momento, que serão o que? As reticências, o travessão,
parênteses, aspas, né? O hífen, tá bom? A chaveta ou chave, tá? É isso.